Ele chegou! Carlo Ancelotti foi apresentado nesta segunda-feira como técnico da seleção brasileira. A apresentação foi simples, mas bonita. A gente viu o Carlo Ancelotti receber do Felipão a jaqueta de técnico da seleção brasileira, o uniforme, eu não sei exatamente como é que fala. Achei que foi uma passagem de bastão interessante. O Filipão é um cara, o último técnico campeão do mundo com o Brasil, um cara que tem uma relevância, apesar de como terminou a trajetória dele na seleção, muito grande. Achei interessante essa passagem de bastão. Acho que o Ancelotti curtiu, porque eu acho que ele se sentiu bem recebido. De uma forma geral, eu acho que ele se sentiu bem recebido depois de como ele foi a chegada dele no hotel na noite de domingo, de como, enfim, tá sendo toda essa construção do primeiro contato do Ancelotti com o Brasil. Ele mesmo disse que nunca tinha ido ao Brasil, nunca tinha ido ao Rio de Janeiro, então tá sendo tudo um começo. Achei interessante a forma como a CBF fez a apresentação dele, com a participação do Felipão, com um vídeo feito por grandes estrelas do futebol brasileiro, Marta, Zico, Falcão, caras que tiveram contato com o Ancelotti, Kaká, dando as boas-vindas a ele. Achei simples, mas achei interessante a forma como se construiu aí a apresentação do Carlo Ancelotti. E depois, uma coisa que eu vinha trazendo aqui há bastante tempo, que trago eu como pessoa, porque no final era o que estava acompanhando mais o dia a dia, não conseguiu explorar tanto assim com o Ancelotti enquanto ele estava técnico do Real Madrid, estava aqui em Madrid, o quanto para ele estava sendo especial essa ida para a seleção brasileira, né? E aí eu dizia que na primeira coletiva a gente ia entender um pouquinho do tamanho, da vontade do Ancelotti de treinar a seleção brasileira. E eu acho que isso ficou bastante claro, que deu para ver, né? Ele fala do tamanho da seleção, pergunta para ele por que não a seleção italiana, a seleção brasileira. Ele diz primeiro porque a seleção italiana nunca me procurou e tem um técnico. E aí ele fala sobre o encantamento, sobre essa relação toda que ele teve com os jogadores brasileiros, como ele se acha parecido na questão de forma de ver a vida com os brasileiros. Então ele traz vários pontos, mas eu acho que o que fica mais marcado assim é que o Ancelotti faz a gente ver o tamanho que a nossa seleção tem. Porque depois dos últimos anos, de tudo que aconteceu com a seleção, das decepções dentro de campo, eu acho que a gente foi perdendo assim um pouquinho da noção do que representa a seleção brasileira para quem gosta de futebol. E eu acho que essa chegada do Ancelotti, o que ela devolve pra gente é a impressão que o mundo tem ainda do que é a seleção brasileira, apesar do momento não ser bom. E se falava muito técnico brasileiro, técnico estrangeiro. Cara, o Ancelotti é o técnico atualmente mais vencedor de tudo. Ele é o cara que tem mais Champions, ele é o cara que conquistou mais títulos com o Real Madrid, ele é o único cara que tem 5 grandes ligas. Então, ele é muito grande pro futebol. E ele indo para a seleção brasileira. E nas últimas horas ele deixou de ser técnico do Real Madrid, foi homenagem. É o primeiro técnico que recebe uma homenagem do tamanho que ele recebeu no Bernabéu. Deixa de ser e vai para a seleção brasileira. Eu acho que toda essa trajetória faz a gente entender o tamanho que a nossa seleção tem para estar um cara que estava aqui e que foi para lá. Assim, eu ainda não realizo tudo isso. Mas eu acho que a primeira coisa que o Ancelotti está fazendo é a gente entender o tamanho que a seleção ainda tem. E eu acho que ele entende, pelo assim, que deu para notar nas primeiras palavras dele, que ele vai ter uma pressão muito grande, porque treinar a seleção brasileira hoje só basta. A única coisa que faz a gente acreditar que ainda somos essa seleção é ganhar a Copa do Mundo. E ele deixou bem claro, assim, que ele sabe que a pressão que ele vai sofrer é para ganhar a Copa do Mundo. Mas eu também acho que ele chega assumindo esse desafio, porque ele também quer. O Ancelotti já ganhou tudo que ele podia ganhar dentro do futebol, tudo. Futebol de clubes, na Europa ele ganhou tudo que ele podia ganhar. O que falta para ele? A Copa do Mundo. Então, eu acho que ele é bastante claro nisso. E se coloca diante desse desafio, tal qual é o tamanho do desafio. Eu sei que eu estou chegando aqui, que vocês esperam de mim ganhar a Copa do Mundo. Assim, bem claro nisso, achei interessante. Sobre a convocação. Não vou entrar na convocação ainda. Vou falar sobre a entrevista coletiva.
Eu, acompanhando a entrevista coletiva, eu tive a clara sensação que eu estava vivendo em um loop de entrevistas coletivas do Real Madrid. Porque o Ancelotti, no final das contas, as perguntas que não foram sobre a convocação, que foram sobre ele e tal, sobre o estilo e tal, ele já tinha falado muitas vezes sobre isso. Então a sensação que eu tive é que eu estava vendo de novo o Ancelotti em uma entrevista coletiva das que eu acompanhei nos últimos 4 anos. Mas acho interessante interessante as pessoas perguntarem e ele falar de novo, porque é importante o público da seleção brasileira, que não é o mesmo público que acompanha o futebol europeu todos os dias, não sabe quem é o Ancelotti, como é que o Ancelotti pensa, o que o Ancelotti pode oferecer. Então é interessante ele trazer, primeiro, que ele é meio avesso a ter uma única ideia de jogo, ele não gosta, ele realmente é um técnico, ele fala, eu olho as características dos meus jogadores e penso como é que eu posso fazer para que esses caras rendam melhor. Não sou preso a sistema tático, estilo de jogo, e ele não é. Ele é totalmente adaptável em relação a isso. Depois, o que mais perguntaram em relação a isso? Sobre a questão da gestão, né, de vestiário, de elenco e tal, os posicionamentos dele vão dentro da filosofia, né, que ele falou de jogo, vão meio que dentro de tudo que a gente já ouviu ele falar, da questão de que ele coloca realmente a gestão do ser humano jogador de futebol na frente da gestão jogador de futebol, porque ele sempre diz que ele não é um treinador, ele é uma pessoa treinador, então ele gosta de tratar a pessoa jogador. Depois perguntam ele sobre a questão de experientes, né? Se ele prioriza os experientes na convocação e tal. E aí eu acho interessante porque exatamente essa fala, eu já escutei ele falando no Real Madrid. Da questão que, para ele, não interessa a identidade, o passaporte, ele fala, a idade que o jogador tem. E ele gosta mesmo de mesclar diferentes gerações. Então ele tem jogadores experientes com mais de 30 anos e ele tem os jovens de 17, 18 que estão na seleção. E ele gosta de ter essa mescla, ele não prioriza nem o jovem, nem o mais experiente. Ele vê quem é que está em melhor forma para eu trazer, ou em melhor momento, ou que me pode entregar determinadas características de jogo, né? Então isso ele também deixa muito claro. Repito, para mim a sensação foi já ter ouvido muitas vezes o Ancelotti falar sobre isso, mas também acho importante nessa primeira entrevista coletiva ele falar sobre isso, porque as pessoas precisam conhecer já no Brasil um pouquinho mais do técnico Carlo Ancelotti. Depois que ele se mostrou claramente tentando fazer um esforço para entender o português, que ele ainda não entende, que ele... eu acho que mais a comissão dele já estava se preparando, né, já estava no caminho de estudar português e tal, ele ainda acho que vai precisar de uma imersão maior, mas o Ancelotti é um cara que fala muitos idiomas e não tem dificuldade para aprender, não sei se tempo tão curto que ele vai ter para fazer tantas coisas, se vai dar tempo, mas acredito que ele vai se colocar a muita disposição para poder aprender o português. Tava fazendo um esforço, mas no final ele já resolveu dar a entrevista coletiva em espanhol, porque até ele sente mais a vontade para expressar, ele precisa explicar muita coisa, né? Então também tem isso. Sobre a convocação, mais especificamente... Não, primeiro sobre comissão. David Ancelotti, que a gente falava, que era um cara que podia ou não estar na comissão do Ancelotti, o filho dele... O filho dele tem uma proposta para treinar um clube, começar a carreira solo dele, então se ele não for, ele vai com o Brasil. O que me dizem ainda é que ele quer estar na comissão do Ancelotti na Copa do Mundo, então mesmo que ele não passe o ciclo, talvez ele seja um dos ajudantes do Ancelotti durante a Copa do Mundo. Depois, sobre a convocação. A volta do Casemiro, para mim, pelo que o Casemiro estava apresentando no United nessa reta final de temporada, é merecida. E depois, pelo jeito que o Ancelotti fala do Casemiro, e a gente sabe a boa relação que eles têm, vai ser uma liderança desse elenco da seleção brasileira nesses 2 primeiros jogos, nesse início de trajetória do Ancelotti, porque é um cara que ele confia muito, e é um líder, o Casemiro é um líder. Sobre a não ida do Neymar, também a gente trazia, o Ancelotti ele não vai de nenhuma maneira perder o Neymar, ele fala da importância que o Neymar tem para a seleção brasileira, mas também ele tá levando em consideração o momento físico, né? O Neymar tá voltando agora de uma lesão, ele fala que ele entrou em contato com o Neymar, falou com o Neymar, porque vai muito na linha do que é o Ancelotti, ele não vai simplesmente não convocar um cara do tamanho do Neymar, ele vai falar com o Neymar, ele vai
conversar com o Neymar, entender o momento do Neymar, também passar as ideias que ele tem para esse momento. Então ele falou sobre isso. Falou sobre os vários lesionados, né, e os vários jogadores que não estão participando dessa primeira convocação, que é o caso do Rodrigo e do Endrick, por exemplo, que eu acho que são dos jogadores que ele levaria. O Endrick está lesionado, o Rodrigo está se recuperando de uma estafa mental e física, que fez ele dar essa parada para se recuperar no Real Madrid, e isso também alinhou com o Carlo Ancelotti para a questão de seleção. A questão do Ederson, que ele também não leva porque está lesionado. O quanto a gente falava que o Ancelotti é um cara muito aberto a escutar muitas coisas. Claramente, como a gente falava também, ele priorizou os jogadores que ele conhece mais, que ele conhece pessoalmente, não, que ele conhece do futebol europeu, por ter assistido mais, por estar mais em contato com o futebol europeu. Então ele leva alguns jogadores que talvez o público brasileiro não conheça tanto, mas que ele conhece, então ele leva. Mas também ele aberto a escutar o que vem da CBF e os jogadores que estão no futebol brasileiro, por exemplo, o goleiro do Corinthians, os 5 jogadores do Flamengo que ele está levando, alguns porque ele tem contato, ele conhece, sabe como joga e tem mais noção, mas outros que com certeza vieram do que indicaram para ele, é um cara aberto a ouvir também. Essa primeira convocação do Ancelotti, assim, não vai ser a lista do Ancelotti para a Copa do Mundo. Até porque, como ele mesmo falou, ele precisa ficar mais tempo no Brasil para conhecer mais a estrutura e o futebol brasileiro, para conhecer mais os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Os jogadores que estão na Europa ele já conhece, mas mesmo tem alguns que ele vai ter que prestar mais atenção. A volta do Antony, que ele acompanhou aqui no Real Betis. Jogadores como o Matheus Cunha, que com certeza ele tem acompanhado muito na Premier League. O Richarlison, que talvez seja um dos caras que gere mais polêmica assim, na lista. É um cara que fez a sua melhor temporada na carreira com o Ancelotti, que o Ancelotti gosta muito. E que apesar de não viver um grande momento, a gente não tem um grande 9. Então ele aposta por uma carta que ele sabe o que ele pode tirar do Richarlison. A volta do Andrés Pereira, a entrada do Andrei Santos, o Bruno Guimarães, o Ederson, o Gerson, por exemplo, é um jogador que ele não tem tanto contato, mas que passaram para ele o que pode oferecer, ele acredita. Enfim, vários nomes aí que alguns a gente já tinha uma ideia de que ia ser, de que ele ia priorizar e que iriam estar na lista dele, e outros jogadores que ele ouviu também o que foi levado para ele, e muito que ele tem ainda por conhecer, né? Assim, ele fala mesmo, primeira vez que ele tá indo pro Brasil, então é muita coisa que ele ainda tem que ter contato. Foi tudo muito rápido, assim, essa saída dele aqui de Madrid, a chegada dele no Brasil, já ter que dar a lista de convocados mesmo ainda não estando 100% envolvido com tudo, né? Tava durante 2 semanas aí dividindo meio que os trabalhos. Mas eu acho que o que fica dessa chegada do Ancelotti a seleção brasileira tá trazendo um cara extremamente vencedor, que não é um cara que precisa de muitíssimo trabalho com o elenco para conseguir fazer esse elenco funcionar. É um cara que tem uma mensagem muito potente, que eu acho que se ele conseguir transmitir isso para os jogadores dele, só a mudança de atitude já vai ser chave. Repito, várias falas dele na coletiva me lembraram muito do Real Madrid, que ele é um cara que olha muito para o jogador com a característica individual, mas que sem o sacrifício, ele fala muito de talento, que o talento, que a característica individual, que as individualidades, mas ele sempre traz tudo isso junto ao sacrifício, junto ao trabalho, junto ao comprometimento coletivo. Vocês vão ver ele na beira do gramado da seleção fazendo assim, ele é um louco da compactação. Então ele costuma dar muita liberdade para quem cria, mas ao mesmo tempo pedir desse criador a responsabilidade também para estar no coletivo. Achei interessante uma pergunta que fizeram para ele sobre questão de fazer a seleção jogar como o Real Madrid, e ele fala, o Real Madrid dessa temporada não, mas o da temporada passada sim, e pode ser que seja nessa linha do da temporada passada, porque eu acho que a seleção inicialmente deve jogar sem um 9, não sei como é que ele vai montar essa primeira escalação. Questão do Vinícius Júnior também, que pergunta sobre o rendimento na seleção e o rendimento no Real Madrid, e ele disse que ele já tinha falado muitas vezes isso, que ele não tem dúvida de que o Vinícius da seleção vai aparecer, do Real Madrid vai aparecer na seleção, e se tem uma pessoa que pode fazer essa conexão é o Carlo Ancelotti, que é o técnico mais importante na carreira do Vinícius Júnior.
Então ele fala sobre muitos desses pontos, assim, coisas que a gente já tinha, quem acompanha mais o futebol europeu já tinha visto o Ancelotti falar, mas é importante que ele fale tudo isso também como técnico da seleção brasileira. As impressões são muito boas, assim, ele tá totalmente disposto a aprender o que ele precisa aprender, a se adaptar ao que ele precisa de se adaptar, mas também ele vai ter o rigor dele de querer colocar as coisas dele, implementar as ideias dele e a forma dele de trabalhar dentro da seleção. O presidente da CBF diz que vai dar total autonomia ao Ancelotti para a questão do futebol. Ele tá levando uma comissão com caras que ele confia, que ele fala, somos uma família. Ele traz muito a questão da família, tanto quando ele fala do grupo, como quando ele fala da comissão, que para ele esse ponto é importante. E tem uma parte da comissão do Ancelotti que é do Brasil, então que também vai ter que se integrar em todos esses sistemas. Acho que é uma cartada da seleção brasileira, assim, trazer um cara com tamanha experiência, com tamanho conhecimento, para tentar tirar o máximo de uma geração que até agora a gente não conseguiu ver muito o que pode oferecer, mas que tem um cara que vai acreditar nos seus jogadores, né? Nos caras que vão ir com ele. Acho que se o Ancelotti conseguir fazer a ideia dele, se comprarem a ideia dele, conseguirem fazer a ideia dele, conseguirem implementar o que ele tem pensado, eu acho que a gente pode entrar num caminho muito bom aí para a seleção. Vai ser difícil, não vai ser fácil, é muita adaptação, muito pouco tempo, e ele já tem que entregar resultados nos 2 primeiros jogos. Então, estaremos acompanhando essa trajetória de Carlo Ancelotti na seleção brasileira.